Boa noite a todos. É com muita felicidade, com muita alegria no coração que iremos iniciar mais uma terça-feira, quinta-feira, aliás, de estudo, né, da nossa doutrina. Nós que estamos estudando essa coletânea do nosso querido André Luiz, estamos na sétima obra, né, trazida pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos recebendo mais uma vez o nosso querido Milton Lozano, né, da Sociedade de Estudo Espírita Fraternidade lá do Maranhão. O Milton, que já é mais friburguense do que muitos de nós, né? Então, que Verdade. nós possamos abrir, né, a nossa mente, os nossos corações para absorver o que o Milton trouxe para dividir conosco. Na harmonização está a querida Rita, a Zambuja, a Jane na prece inicial e Eugênia Serra. É com você, Rita. Boa noite. Do livro Minutos de Sabedoria 51. Aprenda a respirar. A respiração é nossa principal função biológica e, através dela, fornecemos ao organismo a vida e a saúde, trazidas a nós pela energia cósmica. Tudo o que vive respira, plantas, animais e criaturas humanas. Se impedirmos a respiração, dá-se o fenômeno da morte. Cada vez que aspiramos, introduzimos no organismo a energia cósmica, que é fluido divino. Aprenda a respirar conscientemente e evitará numerosas doenças. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento em agradecimento a Deus, Pai, a Jesus, nosso Mestre, à espiritualidade amiga que envolve a todos nós, aos nossos mentores espirituais que nos inspiram, que nos auxiliam a perseverarmos no caminho do entendimento dessa doutrina. Hoje gostaríamos de pedir que o mentor espiritual do nosso irmão Milton possa envolvê-lo para que ele traga para nós o resultado dos seus estudos e que nós possamos, com a mente aberta e o coração preparado, aprendermos os ensinamentos aqui trazidos através dessa obra de André Luiz, para que nós utilizemos esses ensinamentos cada dia mais e mais no nosso proceder, na nossa escalada como espíritos que estamos aqui realmente para aprender a sermos um pouco melhores. Assim, Pai, pedimos a tua permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa noite, dizendo graças a Deus. Sim. Obrigado, Jane, obrigado, Rita. Mais uma vez, boa noite, Milton. E Milton que irá apresentar o 13º capítulo, intitulado Análise Mental. É com você. A palavra é sua, meu irmão. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É interessante que você falou isso, né, de ser friburguense, né? Nós vamos a muitos lugares, né? E tem aqueles lugares em que a gente se sente visita e tem aqueles lugares em que a gente se sente em casa, né? E é interessante como fisicamente distante, apenas através dessa ferramenta aqui da internet, do Zoom, eu me sinto em casa com vocês, né? Me sinto acolhido. Então é um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Assim, realmente agradeço a vocês por esse acolhimento todo e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? E pela oportunidade de estudar essa obra fantástica, né? Das outras vezes eu falei isso também, eu sempre fico abismado como que reler, mas sobretudo reler com a intenção do estudo é diferente de você simplesmente ler, né? A gente vê coisas que não via antes, né? Esse capítulo que a gente vai ler aqui, o 13, o Análise Mental, é um capítulo curtíssimo, né? Ele é muito curtinho. Até eu li ele
tenho ele físico, mas li no Kindle aqui dessa vez, até assustei quando terminou, só isso mesmo que eu vou falar, né? Só que quando a gente começa a pegar ali como tem assunto, aí depois eu tive que fazer um movimento contrário. Não, peraí, eu tenho que fazer uma seleção aqui, porque tem muita bagagem, né? Tem muito conteúdo aqui nesse capítulo, né? Então, o título já é interessante, né? Análise mental. Essa análise mental aqui a gente vai ver, ela se refere principalmente ao Leonardo, né? Que é o personagem que já foi introduzido, já nos foi apresentado aí desde o capítulo 6, capítulo 7, junto com a própria Antonina, né? Um espírito desencarnado que habita ali o lar da Antonina, dos seus filhinhos, um senhor que está numa condição de transtorno, né? Está transtornado, está dementado, né? Até o Clarence fala. E ele se vê preso ali àquele lar, sem entender o porquê. Né? Ele cita que tem ali a netinha dele, que é a Antonina, tá encarnada ali com seus filhinhos, e que a neta dele é a única que ainda pensa, lembra dele com carinho, né? Mas ele não entende o que mais tem por trás disso e por que ele se sente preso ali, né? Então aqui, aí só lembrando, né, pra gente ter o link aqui com toda a história aqui com o cerne da história do Leonardo, né? Lá no capítulo 7, que é o Consciência em Desequilíbrio, o André Luiz vai trazer o seguinte para a gente sobre o Leonardo, que no leito de morte, né, antes dele desencarnar, ele reconhece que a lembrança do crime, então ele havia matado ali um companheiro, né, durante a Guerra do Paraguai, ele é brasileiro, estava na Guerra do Paraguai, envenenou um companheiro, um amigo, o ciúme da Lola Ibarruri, né, que era uma moça que havia abandonado sua família para viver uma vida de liberdades, né? E aí, essa culpa atormenta ele, né? Então, no leito de morte, ele reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida, esquece quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse, ou seja, é a nota mental dele ali, né? Ele não consegue sair dessa nota. José Esteves já reencarnou, né, a vítima dele, demorando-se agora em outros setores de luta. Mas Leonardo Pires, ele, vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. É muito interessante, a gente nem entrou ainda no capítulo, né, mas para falar do Leonardo aqui, no livro Libertação também, a gente estudou anteriormente, esse tema aqui ele aparece muito, que é o da auto-obsessão, né? Aquela culpa ali, já não tem o algoz ali em cima dele, né? Não tem ninguém ali apontando o dedo para ele dizendo você é um assassino, é ele com a consciência dele. Então, essa acho que é a mensagem mais forte que a gente pode ter em relação à culpa, à consciência, né? Que a gente não foge da gente mesmo, né? Onde a gente vai, a gente está lá, né? Não tem para onde fugir, não tem para onde ir. E aqui é o caso dele, né? Ele não é o José Esteves quem atormenta ele, é a culpa dele por ter feito isso com um amigo, né? Então, o Clarence, né, junto ao André Luiz e o Hilário, já estão preparando aí esse auxílio desde o capítulo anterior, que eles vão entrar efetivamente no auxílio ao Leonardo. E aí, novamente, como eles fizeram já no momento anterior, eles adensam o corpo fluídico deles ante a visão do Leonardo, para se fazer visível para o Leonardo, né? E aqui, mais uma vez, esse tema que é super recorrente aí nas obras espíritas, e sobretudo nas obras do André Luiz, que é a questão da diferença vibracional, né? O Leonardo, em condições normais, naturais, sequer via os dois ali, como acontece ao próprio André Luiz em Nosso Lar, lá no comecinho, né? Quando ele precisa ser auxiliado e ele não consegue receber auxílio, porque sequer ele se conecta com esse auxílio, ele não vê o auxílio, ele não percebe o auxílio, né? Então aqui eles têm que baixar a vibração, baixar o padrão vibracional para poder ser vistos, para poderem ser vistos pelo Leonardo, né? E aí vem aquela máxima, né? Quem pode o mais, pode o menos. Então quem está lá em cima consegue descer, quem está aqui embaixo não consegue subir, né? Então aí eles têm que fazer essa equalização aí para que comece a conversa, né? Para que o auxílio comece a acontecer. E aí aqui outra lição importante, né, que
sobretudo nessas releituras que eu tenho feito aqui com vocês, isso tem ficado cada vez mais patente para mim, como que essa superioridade, né, que o Clarence é um ministro de nosso lar, né, saiu ali das funções dele para, como costuma fazer essas incursões para ensinar e está prestando auxílio para esse espírito em condições, né, de loucura ali. É interessante como que a superioridade, quando a gente está falando de moral, quando a gente está falando do mundo espiritual, a superioridade ela é o oposto da distância, né? Porque para a gente aqui, superioridade é igual a distância, né? Pensando numa empresa, né? Quanto mais alto o cargo, normalmente menos acessível a pessoa é, né? Se a gente pensar nos nossos governantes, né? É muito difícil que a gente acesse eles diretamente. Então, a gente tem aqui a ideia e o fato mesmo de que na escala hierárquica a pessoa vai ficando cada vez mais inacessível, cada vez mais distante, cada vez mais murada. E para a espiritualidade, ao contrário, quanto maior mais se presta auxílio. E a gente tem a lição máxima disso com Jesus, né? Lavando os pés, né? Pedro se revoltando. Como assim lavar meus pés? Ele fala, não, estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir, né? O maior de todos está se abaixando ali para lavar os pés porque ele está aqui para servir. E a gente vê esse serviço acontecendo, né? Quem está em cima se abaixando, se adensando, se apequenando para servir quem está embaixo, né? Isso é muito bonito, é muito significativo e é muito consolador para a gente pensar, né? Que às vezes a gente fica com aquela ideia de eu não mereço, né? Eu sou o pior de todos e ninguém tá por mim, mas não existe isso, né? Não existe abandono. E aí eles então sendo vistos pelo Leonardo reconhece eles da conversa anterior e já começa a pedir ajuda, né? Ajudai-me, pelo amor de Deus, estou preso, estou preso. E aí eles começam, o Clarencio, né? Começa então evoca uma prece, aí começa a dar passes no Leonardo. E ele diz o seguinte, né? A corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Quer dizer, ele está com a memória da vida da vida que ele acabou de viver, né? Da experiência que ele acabou de passar. Ele está com essa memória nublada. Ele está realmente enlouquecido. E aí a gente vê isso mesmo dentro da existência física, né? Pessoas que passam por grandes traumas têm esse mecanismo, né, de encapar aquela memória, né, para não para se proteger daquela dor, daquela memória. Então dá para a gente imaginar que é isso que está acontecendo com o Leonardo aqui. Essa dor dessa culpa faz ele nublar a memória e engavetar ela, né? Então o Clarencio ele vai provocar a memória. Então o passe magnético vai arrancar ele da amnésia anestesiante. Poderemos então sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, porque ele está ali, né? Aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo. Então, uma investigação espiritual, né? Mais uma vez, denotando aqui a extensão do auxílio, né? Imaginem que todos nós somos também auxiliados, somos também ajudados, né? Pela história a gente vê aqui, não há algo de, digamos, especial no Leonardo para que mereça a atenção de um espírito superior. Pelo fato dele ser filho de Deus, pelo fato dele ser um espírito, né? Como nós somos também. Então, aí ele vai fazer uma comparação ali da memória com uma chapa, né? Uma chapa fotográfica aí que a gente vai acumulando essas memórias. E aí, sempre que eu vejo esse tipo de dinâmica, de comparação aqui, eu penso na nossa memória como os arquivos do computador, né? Porque tá tudo ali, tá tudo guardadinho. Só que o que a gente vai utilizar para essa encarnação aqui tá na área de trabalho, né? Tá ali para a gente acessar imediatamente. Então, rapidinho eu vou lá, abro aqui um arquivo, tá aqui. Agora, aqueles mais recônditos, aqueles que estão mais afastados no tempo, né, ou que talvez não me sejam úteis no momento, ou talvez sejam até prejudiciais no momento, eles ficam guardadinhos ali, né?
E aí, acho que vale a pena a gente investir aqui um tempinho do nosso papo, da nossa análise desse capítulo Análise Mental, para falar de memória, porque é uma das questões centrais aqui, né? E aí eu fui lendo e fui né, lembrando aqui que lá no livro Nosso Lar, o primeiro aqui da nossa série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, a Laura, né, que é a mãe do Lísias que se torna um amigo, irmão do André Luiz, a mãe dele é a Laura, né, trabalhadora reconhecida de Nosso Lar, né, uma milionária espiritual, né, que eles falam que ela acumula mais de 1 milhão de bônus hora, né, então assim, o tanto que ela trabalhou, o tanto que ela auxiliou ali, garante a ela esse status ali, então assim, uma trabalhadora de vulto. Ela conta ali para o André Luiz que ela teve a oportunidade de recuperar 300 anos de memória dela, mas foi com auxílio que isso aconteceu, né? Então, ele pergunta, o André Luiz, né? Ele querendo até entender a situação dele, né? Eu vou lembrar de tudo? Como é que funciona isso, né? Então, ele pergunta, a senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Laura, aí a Laura fala, né? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Né? E aí ela vai dizer que o que aconteceu com ela é que ela tinha assim vultos de memória, né, lapsos, cenas, e que isso causava uma grande perturbação tanto para ela quanto para o marido dela, e que já reencarnou, né? E ela está indo na sequência, inclusive, reencarnar também para continuar uma missão junto com ele. E aí eles foram encaminhados lá em Nosso Lar para o Ministério do Esclarecimento, aos magnetizadores lá. E nesse lugar, nesse Ministério do Esclarecimento, eles têm acesso, então, à seção de arquivos, onde todos têm, ela diz, anotações particulares. Isso aqui dá um calafrio na gente, né? Imagina, o que será que tem lá no meu arquivo, né? Meu Deus do céu. Dessa vida já tem coisa para eu me preocupar, imagina das outras, né? E aí ela fala que eles foram recomendados a ler, olha que interessante, né? O primeiro passo foi, tá aqui os arquivos para vocês lerem. Então, algo mais distante, né? Eu estou lendo ali, não estou vivendo diretamente aquela memória. E aí, depois dessa leitura, eles passaram um tempo ali, ela fala sem prejuízo das atividades, ou seja, na hora extra, né? Depois de fazer essa leitura, então, o chefe de serviço de recordação, ela fala ainda que é só 300 anos. O chefe de serviço não permitiu que eles lessem mais, declarando que eles eram incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas, né? Então, dá para a gente imaginar aí que a gente já foi, podemos ser difíceis hoje, mas já fomos piores, né? Que bom, né? Quer dizer que isso faz a gente lembrar que nós estamos na nossa melhor versão, né? E ela diz que depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, então, né, aquela reflexão acerca do que eles tinham lido, e como surpresas indescritíveis fomos, aí sim, olha só, a mesma operação que o Clarencio desempenha aqui com o Leonardo, submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Porque até então era algo intelectual, né? Eu estou lendo. Agora eles vão penetrar os domínios emocionais dessas recordações, eles vão viver mais vivamente. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, igualzinho o Clarence faz com o Leonardo, despertando certas energias adormecidas. Ricardo, né, o marido dela, e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Olha que interessante, né? E que cuidado, né, de toda essa operação, né? Não é, pega, lembra aí, né? Que também não é o que o Clarence faz com o Leonardo, né? Ele precisava acessar aquela memória ali, por isso essa operação é realizada. Até o Hilário fala, mas dá para fazer assim de improviso, né? Quer dizer, aqui, né? Não precisa assim de um aparato. Ele fala, não, dá sim, magnetismo, né? Tá tudo guardadinho ali. Então, faz-se isso com muito cuidado, né? E aí, eu lembrei também que a Ivone do Amaral Pereira, né? Ela é autora de Memórias de Suicida e tantas outras obras interessantíssimas. Ela conta que, principalmente lá no livro Devassando do Invisível, né? Ela descreve bem isso. Ela tem um comprometimento em relação ao tema suicídio porque ela mesma suicidou-se em várias existências, né?
e que ela era levada com frequência pelo mentor dela a reviver as memórias desses períodos, o que causava, obviamente, dor para ela, né? Então ela perguntava para ele, mas por quê? Né? E ele respondia que era para que ela, porque ela já conseguia, ela já tinha força o suficiente, né? Moral o suficiente, desenvolvimento suficiente para lidar com essas informações, e porque ela tinha uma missão em relação a esse tema, né? De esclarecimento. E aí a gente sabe, e talvez conheça, eu conheço, pessoas que deixaram de tirar a sua vida porque leram, por exemplo, Memória de Suicida, né? Então ela revertendo aí, acessando essas memórias, portanto, se instrumentalizando com isso e trabalhando no sentido contrário, né? No sentido da vida, né? Então a gente vê como que a memória é uma ferramenta importantíssima para a nossa evolução. É uma ferramenta importantíssima para o nosso desenvolvimento, para a nossa ação, para nossas realizações íntimas e para nossas realizações exteriores também, né? E aí a gente pode ficar pensando, mas não seria mais fácil, então, a gente ter um livrinho desse aí da Laura, né? Eu acessar tudo, pegar ali, só que a gente vê o que que pode acontecer. Imagina o que que pode acontecer se a gente acessar aquilo que a gente não está pronto ainda para ver, né? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o item esquecimento do passado, em que o Kardec vai trazer que, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. É interessante demais, né? Esse dueto, né? Voz da consciência é algo que me impele para frente, né? Que me leva a realizar ações melhores, né? Portanto, que me leva para um futuro melhor. E as tendências instintivas me localizam no onde eu estou agora, né? No atual, o que eu sou, né? Como que eu reajo, como que eu ajo, o que está dentro de mim. E aí ele completa dizendo: priva-nos, Deus, do que seria prejudicial. Então, né, acho que todo mundo aqui, com certeza, tem essa resolução, né? Mas, sobretudo, quem começa a estudar o Espiritismo tem muita curiosidade. O que é que eu fui na vida passada, né? E aí todo mundo, eu acho que foi, assim, um príncipe, uma princesa, né? Um grande estudioso, né? Assim, uma benfeitora. E, bom, basta olhar para o nosso livro de história para ver que as coisas eram complicadas, bastante complicadas, né? E a gente imaginar onde que a gente estava no meio dessa complicação é o complexo, né? Então, aquilo que não vem, aquilo que não chega até nós, seja espontaneamente, ou seja provocado, mas provocado por entidades do bem, como é o caso aqui com o Leonardo, é porque não é para chegar, né? Vai chegar no momento que for para chegar. Pois bem, e aí continua aqui, né? O Clarence ainda falando sobre toda essa operação. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Olha que interessante. A mente, né? Não é o cérebro que ele está falando, porque o cérebro já vive operações aqui no mundo físico. Está dizendo a mente, né? A psique, a essência. E aí ele vai dizer que mais tarde a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica. Isso é muito interessante, né? Uma cirurgia psíquica. Tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas à necessidade do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Olha que interessante isso aqui, né? Então, num futuro, a medicina vai ser capaz de acessar esses arquivos, de acessar essas vivências, de compreender, porque imaginem, mesmo que suponhamos que essa cirurgia psíquica já fosse possível para a nossa ciência hoje, mas sem o domínio da compreensão das vidas passadas, essa ciência ia ser um tanto quanto limitada, né? Porque o que nos afeta hoje não é só o que a gente viveu nos nossos últimos 40, 50, 60, 80, 100 anos, né? É toda a nossa bagagem histórica. Então, as coisas precisam caminhar conjuntamente, né? Então, muito interessante isso aqui, da cirurgia psíquica, que um dia a medicina vai ser capaz de realizar, né? Esse tipo de operação. E aí, o Hilário, ele se empolga, né?
quando ele ouve essa frase aí do Clarencio, ele lembra do Freud. Ele fala, Freud, dá pena até dele aqui que eu ganho um baldinho d'água, né, depois. O André Luiz fala que ele fala com voz quase gritante, né, Freud, como viste a verdade, como detinhas a razão. E aí o Clarencio vai falar, calma, né, fala com voz paternal, né, calma, não é bem assim, né, não é bem assim. Então, ele fala, Clarencio, Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. Fez muito, Freud, mas não o bastante. Aí ele vai falar de novo do médico do futuro, né? O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o médio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Então, olha quais são os instrumentos dessa medicina aqui, né? O amor. Então, é tudo nessa direção, né? Ele falou do médico aqui, mas ele podia falar do engenheiro, ele podia falar do administrador, ele podia falar da professora, ele podia falar do gari, porque a condição é que toda a sociedade vai estar mais evoluída e a gente vai buscar se compreender mais, né? Então, com essa compreensão que o Freud traz, e que, óbvio, não é dispensável, né? Tanto que é um tema recorrente nas obras espíritas, né? Tanto Freud quanto Jung, que é um discípulo do Freud, porque o Freud ele foi o primeiro a trazer a noção de que existe um subconsciente, né, que ele chamava de inconsciente. Existe algo que a gente faz sem nem saber por que está fazendo, porque existe algo dentro de nós que a gente não acessa. Então, é muito importante o que o Freud traz, né? Mas o Clarencio quis trazer essa sinalização de que, faltou bastante para que fosse completo esse ensino, porque ele é ensino com amor, com coração, né? E aí ele termina dizendo essa frase aqui, que sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. Então, continua aqui, né? E aí o Clarencio, né, fala, agora a gente não tem tempo para isso, volta de novo as atenções ali para o Leonardo e fala para o Leonardo, Leonardo, recorda, volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor, quase sempre, é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial do teu sofrimento. Recorda. Então, ele, magnetizando ali, ele chama o Leonardo para a consciência, para a lembrança. E aí, o André Luiz descreve que muda a fisionomia do Leonardo, né? Muda ele, ainda ali os traços dele, mas rejuvenesce, né? E diz que ele fica ereto, né? Ele deixa de ficar curvado, então ele sofre uma transformação ali com essa chamada do Clarencio, né? E o Clarencio diz que o veículo espiritual por excelência, tem uma excelência vibrátil, né? Então o corpo já sofre modificações, né? Mas o corpo espiritual muito mais, com muito mais aceleração e com muito mais possibilidades, né? Então, o corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago, né? E aí ele vai dizer ainda que a consciência, o fulcro anímico, expressa-se desse modo na matéria sutil com poderes plásticos avançados, né? Então aqui ele está falando da ideoplastia, né? Da transfiguração. Então a mente, né? Os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas memórias também são capazes de produzir uma impressão tal nesse corpo vibrátil que ele pode se transformar. E aí a gente lembra também do livro Libertação, naquela cena muito impressionante, né? Da loba, né? Que é o julgamento ali do Gregório, aqueles espíritos culpados que estavam ali também por esse mesmo motivo que o Leonardo está aqui paralisado, né? A culpa. Eles se colocam naquela condição de serem julgados por aquele tribunal obsessor, né? E o juiz ali impõe a palavra também com esse magnetismo, né? Para aquela mãe que antes de suicidar-se havia matado seus filhos, né? Então, numa condição completamente desequilibrada. Ele fala, né? Tua sentença está lavrada por ti mesma. Não passas de uma loba, e ela vai se transformando num lobo, né? Que a gente sabe que ela continua sendo humana, que aquela é uma condição temporária, mas ela ficou deformada ali por conta desse influxo magnético que, na verdade, só toca algo dentro,
É isso que o magnetizador consegue fazer ali, né? Ele toca algo dentro, e essa transformação, então, ocorre, né? Então, é isso que o Clarence faz aqui também, mas para o bem. Então, ele causa essa transformação no Leonardo a partir dessa chamada e dessa magnetização, né? E aí ele diz que em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor, que nos propomos a socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente, nas fibras recônditas em que detém as suas aflições e feridas invisíveis, né? Então ele vai dizendo o porquê do que ele está fazendo, a gente vai já voltar nessa frase do atrair a presença de companheiros. Então, Leonardo, revigorado, como que acorda, de fato, né? O Clarence chama ele, acorda, ele acorda mesmo. E aí ele já sente a presença da Lola Ibahuri, né? aquele amor do passado, né? E a quem ele culpa por ter cometido o assassinato. E nesse momento, aí o André Luiz fala que ele fica atônito, né? Então ele não esperava, eu acredito que para o Clarencio não tenha sido surpresa, mas ele não esperava. Surge ali a Antonina no corpo fluídico, né? Já passa da 1 da manhã aqui, né? Ele fala que eram meia-noite e 3/4, né? Então já passa da 1 da manhã, ela está dormindo, corpo físico, surge ali ela em corpo fluídico, né? Semi-desprendida do corpo físico, e atende a esse chamado, né? Quando ele chama a Lola. E aí ele grita, o Leonardo, né? Lola, Lola, estás aqui? Sinto-te a presença. Onde te ocultas? Ouve-me, ouve-me, com inexprimível espanto, vimos Dona Antonina escapar do aposento no corpo espiritual com o que a divisávamos na véspera, né? Que é o que aconteceu no dia anterior. E aí vai acontecer também aqui uma modificação da própria Lola, da própria Antonina, e aí a gente vai descobrir que a Antonina é Lola. Então veja que interessante, né? Leonardo, na sua juventude, conhece esta pessoa desencarna, ainda há tempo de retornar como neta dele, da mesma pessoa, né, que é Lola, agora Antonina. Então, aí eu volto aqui na frase do Clarencio, né, que ele tinha falado antes, e aí a gente entende por que ele falou isso, né? Vou voltar. Em obras de assistência, qual que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos recorrer. Então, ele deixa claro aqui que foi a transformação do Leonardo que causou a evocação da Lola, que é a Antonina, né? Então, o Leonardo, em retornando, em se retomando ali a consciência, ele atrai a Antonina. Ele literalmente evoca ela, uma atração magnética, né, que acontece. E aí eu lembro lá do Livro dos Espíritos, questão 467. Kardec pergunta, é um outro contexto, mas a resposta nos traz para o mesmo lugar, né? Kardec pergunta se o homem pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal. A gente consegue se livrar dos espíritos que querem arrastar a gente para o mal? A resposta, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, a gente atrai a companhia. Boa ou ruim, dependendo da qualidade desses pensamentos. Ou, como é o caso aqui, conectados a nós pelas nossas ações pretéritas, né? Pelas nossas vivências. Também em circunstâncias boas ou ruins, dependendo da vivência desse passado, né? Então, acontece essa evocação, a Antonina meio que vai mudando ali, né, vai se transfigurando. Então, o André Luiz diz que avistando o avô transfigurado, como se fosse tangida no imo da personalidade por misteriosa influência, estampou súbita alteração facial. Ela começa a se modificar ali, renovando-se igualmente aos nossos olhos. As linhas do semblante modificaram-se de inopino e vimos-la realmente mais bela, todavia menos serena e menos espiritualmente.
E aí aqui isso nos remete, como eu já falei, né, a transfiguração, né? E lá no livro dos médiuns, Kardec vai trazer que a transfiguração consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Em função de quê? Em função do magnetismo exterior que nos atinge e desperta algo dentro, né? Ou do que a gente realmente quer, né? A gente vê também casos de espíritos que se transfiguram conscientemente, né? Aqueles que têm as habilidades para isso, seja para o bem ou seja para o mal, né? A gente vai ter o livro Dragões, da Maria Modesto Cravo, né? Mostrando ali espíritos que tomam formas horrendas. Eles querem fazer isso, porque eles querem parecer assustadores, né? A gente vê em obras do André Luiz também esse mesmo tipo de informação. Então, essa capacidade, ela não depende da moralidade, ela depende de uma intelectualidade, né? De uma sabedoria. Mas ela pode também, e acontece, a revelia, né? Acontece sem a gente querer. Aí a gente vê os espíritos que desencarnam e continuam sem braço, doentes, né, com deformações, né, intimamente eles irradiam isso, o corpo espiritual responde, mas eles nem sabem que aquilo ali está acontecendo. Então, é muito interessante o fenômeno aqui. E ainda no livro dos médiuns, a gente tem informação que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação à disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, conseguintemente, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. É o que acontece aqui com a Antonina. Que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos, né? E aí, essa questão molecular é muito interessante, né? Porque o André Luiz traz várias vezes para a gente essa informação também, que o perispírito tem órgãos, tem células, tem moléculas, né? Em mecanismos da mediunidade, ele dá uma aula lá, né? Eu tive que ler aquele livro umas 10 vezes para entender 1%, né? Porque ele vai trazendo conceitos de química, de física, né? E ele fala de spin, ele fala de atração molecular, interessantíssimo. E a gente vê, caramba, né? Não é um passe de mágica, né? A gente tende a imaginar que as operações espirituais acontecem como, né? Vou esfregar uma lâmpada e as coisas vão acontecer. E tem toda uma ciência por trás, tem toda uma física por trás, né? Tanto que isso aqui não é sobrenatural, né? O Kardec afasta essa palavra, né? No Espiritismo não é sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que está além do natural, além das leis, né? Nós estamos estudando as leis espirituais. E ali também a gente tem essas leis similares às leis físicas, que na verdade é o contrário, né? É o físico que é similar ao espiritual. Aí a gente lembra, né, que o corpo físico é que é uma réplica, né, mais grosseira, mais densa daquilo que existe no corpo espiritual. Então tem a molécula ali, e essas moléculas podem se reagrupar, podem se ocasionar então esse tipo de transformação. Então a Antonina, na persona de Lola, reconhece o Leonardo. O Leonardo ele expressa a raiva dele ali, o ódio, né, o ressentimento por ela. Enfim, ele diz, né, como sendo um acerto de contas, assim. E aí ele cai em pranto convulsivo, né, em pranto convulso. Então, aqui se prepara o cenário para o aprofundamento desse auxílio que vai acontecer lá no capítulo seguinte, no capítulo 14, né? O Clarencio diz, então, ajudemos. O momento determina auxiliar. E aí, só já para eu já passo a palavra, né, para quem mais quiser comentar, mas só 2 pontos aqui que eu recolho dessa informação toda em tão poucas palavras, né? Então, sabemos que a Antonina é a Loli Barruri reencarnada, o Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor, o André Luiz diz. Então, eles estão vinculados por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. E aí é muito interessante a gente pensar nisso, porque os laços deles são de amor, mas esse amor ele se transformou, ele deu um passo para frente. Porque esse amor ele era um amor carnal, um amor sexual, um amor que tinha a ver com os desejos e as paixões num determinado momento, né? E que inclusive é
pedra de toque ali para uma tragédia, né? E agora, né, mais à frente, esse amor ele é de um avô para uma netinha. Então, isso aqui me faz lembrar imediatamente do meu pai com a minha filha, né? Como é grande esse amor, como é terno, como é carinhoso, como é babão, né? Ele fala que a frase que ele repete sempre, né? Que a neto é o cavalo que o filho montou que o filho amansou para o neto montar, né? Então, esse tipo de amor que agora esses dois seres têm. Então vejam como esse amor ele melhorou, ele evoluiu, ainda que as partes sejam imperfeitas, né? Porque o amor não se trata de perfeição. A gente vive o amor aqui mesmo na nossa condição de imperfeitos, né? Então mesmo Leonardo estando na condição que ele está, mas ele tem um amor por essa neta e essa neta tem um amor por ele e eles continuam juntos pelo amor. Mas esse amor já é outro agora, né? Ele se transformou em algo melhor. E aí o André Luiz também vai trazer a seguinte frase: a mulher irresponsável de ontem, né, que havia largado a família, né, vivia uma vida aí de prazeres, né, sem medir as consequências, a mulher irresponsável de ontem, hoje é mãe amorosa e digna, à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado, com quem se encontra igualmente enleada por laços do pretérito, e que, em não a entendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Então a situação inverteu-se aqui, né? Ela havia abandonado a família, agora o companheiro dela abandona ela com os filhinhos, né? Em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Então, é notável a transformação da Antonina, a sublimação, a iluminação da Antonina. Em tão pouco tempo, né? Porque a mesma pessoa ali, o Leonardo, conheceu ela nas duas vidas, né? Na vida anterior e já nessa seguinte como a Antonina. Então, quem diria, enxergando uma mulher como a Antonina, imaginemos, né? A gente conhecer a história de uma mãe solteira que trabalhando ali, né, numa fábrica, né, e com toda a educação moral cristã que ela passa para os filhos, observando essa figura, observando essa história de dor, de dificuldade, de sofrimento, mas vivida com leveza, vivida com desvelo e vivida com amor. Como imaginar que talvez ali menos de 100 anos antes, né, acho que pelas contas deve ser menos de 100 anos, ela vivia a vida que a Lola vivia, né? Como é que a gente olha para essas duas figuras e fala a mesma pessoa, né? E aí a gente tem aquela frase, né, que é não precisa do Leon Denis, que é a natureza não dá saltos. A gente sabe que a natureza não dá saltos, mas em situações como essa a gente lembra o poder que a gente tem na mão para a mudança. E a gente conhece histórias, né, de pessoas que encarnadas nessa vida aqui, nessa existência, deram uma guinada total, né, uma guinada completa, né? O pessoal fala uma guinada de 360 graus, não pode ser 360 porque a gente volta para o mesmo ponto, né? Tem que ser de 180, que vai para o outro lado, né? Uma guinada completa para fazer um caminho completamente diferente. Nós conhecemos, então por que não? Sobretudo considerando o choque que a morte ocasiona, né? Nós que estamos, por exemplo, agora o que a gente está fazendo, estudando o Espiritismo, de alguma forma é uma preparação para a morte. Nós estamos estudando as leis espirituais, a gente está se preparando para esse momento do retorno, a gente quer ter uma boa vida quando a gente retornar, a gente quer ter a nossa consciência balanceada, a gente quer olhar para a nossa listinha de pendências, né, e falar, bom, fiz pelo menos os 80% aqui, né, fui bem. A gente está se preparando para a morte, que na verdade é o retorno para a vida verdadeira, né, o retorno para o mundo espiritual. Mas, ainda assim, como deve ser chocante a morte, né? Porque nós nos apegamos ao que a gente vive aqui. Agora, imaginem para uma pessoa que vive uma vida sensual, né? Uma vida totalmente devotada, utilizando todas as suas energias, todo o seu tempo, todas as suas potencialidades para o prazer unicamente. Que choque que deve ser a morte. Então, é uma chacoalhada. E aí, diante desse choque, pode acontecer o que aconteceu com Leonardo, a paralisia da culpa, ou pode acontecer o que aconteceu com a Antonina. Então a gente tem dois exemplos completamente diferentes de
de um choque como esse, né? Agora, aquilo que vocês viviam acabou. E aí, o que vem pela frente, né? E aí a gente lembra também de Paulo, né? Da conversão de Saulo para Paulo. Foi isso aqui. Né? Imagina Jesus aparecer na frente, o cara era um genocida, né? Era alguém que promovia a morte de pessoas. Aparece simplesmente Jesus Cristo na frente dele, em quem ele não acreditava, e fala: por que você me persegue, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Gente, eu não sei, eu ia cair de cara no chão, né? Ele caiu do camelo ali, acho que eu nem levantava. Ele rapidamente, né? O que queres que eu faça? Ele rapidamente olha para o futuro, ele rapidamente olha para as possibilidades. Então, é o que acontece aqui com a Antonina. Ela olha para aquilo que pode vir de melhor, para vir de novo, acolhe uma nova existência. Eu imagino a pressa, dá para imaginar a pressa dela ali no mundo espiritual. Não, eu quero voltar logo, então, eu errei muito, perdi tempo, eu quero ganhar de volta esse tempo. Eu quero recuperar aquilo que eu deixei para trás, né? E ela tem feito isso muito bem, né? Então, muito linda essa história, né? E muito inspiradora para as nossas vidas, para as nossas vivências, né? Naqueles momentos em que a gente pensa, meu Deus, né? Quanta coisa de errado eu fiz, né? Ou como que eu vou poder me perdoar, né? Mas nós somos imortais, né? E não existe castigo, né? Existem oportunidades, sempre oportunidades. Essa história aqui deixa isso muito claro para a gente. Porque o que ela está vivendo não é um castigo, né? Você foi abandonada, agora você vai abandonar. É uma possibilidade de aprendizado que muito provavelmente ela mesma tenha pedido isso aqui, né? Bom, agora eu quero estar no reverso da moeda para eu saber como é que é, né? Então, é muito bacana aqui reviver essa história, né? E ver todo esse amparo, esse recurso que é direcionado para o auxílio de espíritos que são tão devedores quanto nós. Isso aqui é a nossa história também, né? Todos esses livros, na verdade, dizem respeito a nós, né? Não são personagens fictícios, né? Somos nós enquanto humanos, enquanto espíritos em evolução. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar. Deixo um tempinho aí para a gente bater um papo a mais aqui, a palavra aberta. Obrigado, Milton, por tudo que você trouxe para dividir conosco. E é com vocês. Quem quiser perguntar, falar com o Milton, só abre o microfone, né? A Janice já está ali para falar, minha querida Janice. Não, foram só palmas. Foram as palminhas para um belo estudo. Obrigada, Milton. Eu que agradeço. Realmente, realmente, Milton, muito bom seu estudo, tá? Muito proveitoso, muito elucidativo. A gente só tem que te agradecer, tá? Eu não tenho nada para perguntar, né? Você falou tudo de uma forma leve e que realmente trouxe bastante esclarecimento. Eu bater palminha ao vivo. Obrigado, meu amigo. Excelente estudo, como sempre, meu irmão. Muito obrigada. Que Deus te ampare e te ilumine, que você continue dividindo conosco esses conhecimentos, que realmente você traz o estudo de uma maneira muito bacana e sempre trazendo a obra básica, né? Para casar com esse estudo, né? Que é a nossa base. E aí a gente não tem como não pensar na misericórdia divina, né? Que trata cada um de nós com tanto carinho e tantas oportunidades. E a caminhada é nossa, né? Ou a gente pode nos cristalizarmos na culpa, como Leonardo, ou partir para nosso resgate, nosso auto-socorro, né? Nosso autoburilhamento, como a Antonina. Então, realmente, a misericórdia divina nos dá todas as oportunidades, né? Nós é que precisamos amadurecer para realmente pegar a nossa charrua e fazer a nossa revolução, né? A nossa transformação. Muito bacana o estudo, né? Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe. Amém, meu amigo. Eu que lhe agradeço. Eugênio. Não tem muito o que falar, né? Como vocês já disseram aí,
muito claro, muito enriquecedor mesmo essa exposição do Milton, e deixa sempre para a gente assim uma leveza, até numa história que, né, muitas vezes pesa um pouco até na nossa própria consciência, né? Mas só palminhas também, viu, Chico? Ao vivo e a cores. Obrigado, Milton. Muito obrigado. Eu, quando li esse capítulo ali, eu fiquei pensando assim, casando com o livro O Céu e o Inferno, eu pensei assim, poxa, eu botava ele na prateleira dos espíritos endurecidos, né? Porque você vê que aquilo ali, ele ainda não despertava para receber, não conseguia encontrar ali, perceber o socorro que estava ali ao lado dele, né? Foi preciso aquela equipe chegar, né? Ele estava preso ali com a consciência culpada, porque a gente, quando analisa os espíritos endurecidos, a gente só busca aquele espírito que ainda estão empedernido na vingança, né? E ali, o endurecido que Kardec deixa ali para a gente, são todos esses que, com a consciência culpada, não conseguem ainda enxergar o socorro e olhar para dentro e aceitar, né? Que a partir do momento em que ele aceita o socorro, a ajuda, ele consegue seguir, sair dali, aquele start para ir para um lugar de socorro, né? Por isso que Joana de Ângeles nos traz que nós deveríamos tirar do nosso dicionário a palavra culpa e deixar responsabilidade, porque a culpa ela nos aprisiona no ato, no delito cometido, e ela não é proativa, né? E aí o Milton trouxe bem, né? Eu sempre gosto de lembrar também essa postura de Paulo, né? Enquanto Saulo, porque naquele momento que ele viu que ele estava errado, que a direção dele estava toda errada, ele não para um minuto na culpa. Ah, olha o que que eu fiz, mas matei cristãos. Não, na hora ele fala, é como se ele dissesse assim, e foi mal. E agora, faço o quê? Né? Essa é a atitude do responsável que nós temos que ter já nessa vida, inaugurando isso, para que a gente não fique. Quando fizermos esse exame de consciência na volta para casa, a gente vai perceber, né, com mais nitidez muitos equívocos cometidos. E aí, para que a gente também possa ter essa postura libertadora que vai fazer a diferença nas nossas e na vida dos outros, que nós, porventura, tenhamos ferido, magoado, né? É nos responsabilizarmos. Muito bom. Como sempre, André Luiz, sempre assertivo. Pequena colocação. Agora quem está falando é a Jane, não. Você chamou Eugênio, a Jane pegou a frente, mas Jane, pegando um gancho aí na fala muito própria da Janice, eu gosto muito de um texto que nos lembra que, em contrário ao que disse Joana de Ângela, a gente, em vez de despertar para a responsabilidade, como bem colocou a Janice lembrando, nós nos deixamos adoecer no remorso, que nos desequilibra, né? E a noção de responsabilidade, não a culpa como nós colocamos, ou a culpa como nos foi entregue pelo Criador, como responsabilidade, nos desperta para justamente o comprometimento com a reparação, né? Em vez de nós ficarmos presos, e é bom que a gente importe, a gente fala muito de uma encarnação para outra, como aconteceu com o nosso irmão no processo, né? Do desencarne. Mas é interessante que a gente lembre, ainda nesta vida, quantas, agora vamos me permitir colocar entre aspas, né? Quantas culpas nós carregamos e como perdemos tempo na nossa caminhada terrena, nessa possibilidade, oportunidade, como já foi dito hoje, de buscar as reparações, né? Então, isso eu acho que nos alerta bastante
Porque uma das coisas que a doutrina espírita nos propicia é a oportunidade de nós despertarmos, né? E nos dar a oportunidade, nós a nós mesmos, no processo de autoeducação, de buscar as nossas reformas, né? Que são as reparações. E não precisa ser com aquele que nós erramos, que nem sempre a oportunidade Não, assim acontece, mas com todos aqueles que a vida vai, estando aberta, nos oportunizar a reparar, através de mudanças de comportamento, atualizações de atitudes, de pensamentos e sentimentos. Pronto, Jane agora falou. lembrei de uma outra frase da minha querida Joana de Ângeles. Ela diz que o ser consciente não se culpa nem se desculpa, se transforma. Essa questão da culpa, ela tem muita relação, na verdade, total relação com o ego, né? Então, primeiro, né? Aquele plano que eu tinha que não deu certo, talvez tenha sido descoberto, né? E aí cai naquela coisa, meu Deus, né? O que vão pensar de mim? E agora, né? E um espírito prático como o do Paulo, né? E também, como a gente viu aqui na história da Antonina, não quer se demorar nisso, né? Ele quer logo, bom, então vamos lá, né? E aí, o que eu faço agora? É aqui para frente, né? Não é para trás. Então, até trabalho com assistência fraterna aqui, né? Com diálogo fraterno, e eu falo muito que para a gente não ficar perguntando por quê, porque esse porquê ele é meio melindroso, né? Porque quando eu falo, por que eu estou passando por isso? Tem uma pergunta que é muito melhor, que é para quê? Porque o para quê, ele sempre joga para frente, né? Ele sempre ele traz uma praticidade. Então, ó, existe, tem todo um conceito atrás do para quê, né? Existe uma utilidade nisso. Qual é a utilidade disso? E isso nos impele sempre para um novo caminho, para uma nova postura, para uma nova relação com as nossas memórias também, né? Que é algo que é muito presente aqui no capítulo, e uma nova relação com aqueles que estão ao nosso redor e com o nosso futuro, né? Então, tudo tem a ver, no fim das contas, realmente, como dizem os espíritos no livro dos espíritos, com o ego, né? O vício central, né? O vício raiz. Até, inclusive, essa faceta aí da culpa também é um jeitinho do ego, né? Uma formazinha dele ali de se manifestar. O para quê é pedagógico. Exato. Mais alguém? Então, dito isto, né, iremos agradecer ao nosso irmão Milton, né, que, como a Helena colocou, que ele continue nessa caminhada aí conosco. E não esquece, Miltinho, de vir a Friburgo, tá? Avisa a gente quando tiver vindo para cá. Não, com certeza. A gente já testou a Flor aqui, a nossa filhinha, num friozinho de São Paulo. Então já dá para ir para um próximo nível agora, né? Aí o próximo talvez seja aí. Isso, Mas com certeza. E eu que isso. agradeço imensamente, viu? É sempre Então, uma delícia estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado. falou, meu querido. Eu vou convidar agora o Eugênio para que ele faça o encerramento. Obrigado. Pai de altíssima bondade, Jesus querido Mestre, companheiro de todas as horas, espiritualidade bendita que nos inspira, nos orienta e busca nos encaminhar. Gratidão. Gratidão ao nosso irmão Milton de Oliveira por tudo aquilo que ele nos trouxe. Gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos, ouvindo, refletindo, nos colocando em função dessa doutrina maravilhosa que nos foi oportunizada nessa passagem terrena, que possamos aproveitar cada palavra ouvida, cada troca nos nossos diálogos, para despertarmos cada vez mais, nos eximindo das preocupações com as vidas pretéritas e nos concentrando na nossa atual caminhada, sempre com a preocupação de nos envolvermos cada vez mais
com aqueles pontos que sentimos que ainda precisamos melhorar, nos atualizar, nos reformar. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para dar término aos trabalhos desta noite, dando graças a Deus. Que assim seja, Pai. Assim seja. Obrigado, Eugênio. Obrigado a todos.